TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Começa agora o programa Semeando Paz. Tudo isso tenho observado enquanto aplicava o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para o seu próprio dano. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Boa tarde, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue enchendo a sua vida e a sua família de alegria e felicidade. Eu sou o pastor Gersino e este é o programa Semeando Paz. É um prazer poder entrar mais uma vez em sua casa. Muito obrigado por nos permitir compartilhar com a sua família de mais um programa especialíssimo. Hoje nós estaremos falando sobre as manifestações sociais que têm acontecido em todo o Brasil nos últimos dias. Para isso, nós trouxemos uma psicóloga, Eliane Rosária, e uma socióloga, Cirleia Moreira. Nós estaremos batendo um papo com elas para falar sobre o que é que interfere na vida do sujeito, da sociedade, todos esses movimentos. Não saia daí. E evidentemente que nós vamos falar também sobre a posição bíblica com respeito a isso. Nós que estamos num programa que ele não existe para falar de política, ele não existe para justificar um ato político, ele não existe para dizer se um movimento é certo ou errado. Ele existe para mostrar o que a Bíblia nos ensina enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos deixar deixarmos abertos os canais de comunicação para que você entre em contato conosco. Você pode mandar uma mensagem SMS para o número 37 8803 8839. 37 8803 8839. Pode também mandar um e-mail adsemeandopaz@hotmail.com. adsemeandopaz@hotmail.com. Se quiser nos escrever, você pode mandar a sua carta para Programa Semeando Paz, Avenida Paraná 513, bairro Catalão. O CEP é o 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Programa Semeando Paz, Avenida Paraná 513, bairro Catalão. CEP 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Caso queira acompanhar o programa Semeando Paz, que está sendo feito ao vivo, você pode fazê-lo também pela internet. O endereço é o www.tvcandidez.com. www.tvcandidez.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook e Twitter. Muito obrigado. Estamos à disposição para nós recebermos os seus comunicados. Eu gostaria de rapidamente passar a programação da Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, igreja liderada pelo pastor Davi dos Reis Pereira, Avenida Paraná 513. Hoje, a Secretaria de Família, o Departamento de Família da Igreja, está promovendo, não é tardiamente, é por questão de agenda, está promovendo um lindo jantar de namorados. Hoje, 19h30, na Avenida Paraná 513. Você não pode deixar de levar sua esposa. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, dá um jeito de entrar em contato, né? O presbítero Rogério, diaconisa Keila, diácono Zenon e a irmã Naara são os responsáveis pelo jantar de namorados que acontece hoje na Paraná 513. Amanhã, às 8h30 da manhã, a nossa linda Escola Bíblica Dominical, a Escola da Família, uma classe para cada faixa etária. Uma classe para os pais, para os filhos, independente da faixa etária, nós temos uma professora que estará ali estudando uma lição bíblica com a família, 8h30 da manhã. E às 19 horas, um lindo culto de adoração a Deus. O culto onde todas as famílias, todas as pessoas se reúnem e nós louvamos, e nós lemos a Bíblia, e nós temos uma pregação da palavra. E você é nosso convidado. Paraná
513. Na terça-feira, o culto de ensino da palavra, 19h30. Na quarta, às 14 horas, a oração das irmãs. Você pode ir ali para receber uma oração. A igreja não cobra nada pelos seus ofícios. Será um prazer receber você e queremos te ajudar em oração. Na quinta, 19h30, estamos na campanha Filhos da Bênção. Quantos de nós queremos a bênção de Deus para os nossos filhos? Acredito que todos os pais. E nós estamos toda quinta-feira orando pelos filhos, pelo futuro deles, pela profissão deles, pela vida estudantil deles. Estamos orando pela vida espiritual deles. Quinta-feira, 19h30. Nós queremos te ajudar em oração. Esteja conosco, Avenida Paraná, 513, no bairro Catalão. Antes de nós irmos para o clipe, eu quero mandar um grande abraço para a diaconisa, irmã Maria José Pedrosa, e, consequentemente, para o pastor João Pedrosa, lá no bairro Bom Pastor. Eles sempre nos acompanham. Irmã Maria, pastor Djalma, um grande abraço. Deus continue abençoando vocês. Vamos ao clipe e daqui a pouco nós iniciaremos o bate-papo com a Eliane e com a Cirleia. Daqui a pouco voltamos. Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram pra eu não prosperar, rasgaram meus sonhos, o meu ministério, cortaram minhas asas pra eu não mais voar, mas eu clamei ao Deus dos céus, Ele ouviu o meu clamor. Liberta-me
Venha conhecer a Compuway Formação Profissional, os melhores preços da cidade. Ensino individualizado, horários flexíveis. Não espere para começar as suas aulas. Todos os cursos com início imediato. Compuway, aqui você aprende mesmo. Unidade Divinópolis, Avenida 21 de Abril 678, Centro, 3214-8865. Sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, Minas vai receber diversos turistas. Na vanguarda da excelência profissional, a Polícia Militar tem se preparado. As Forças Especiais, através do emprego de técnicas modernas, estão em constante treinamento para atuar em ocorrências complexas. O aumento do efetivo, aquisição de equipamentos e viaturas de alta tecnologia serão empregados para assegurar a ordem nos grandes eventos. 238 anos da Polícia Militar. Estamos juntos em defesa da paz nos estádios. Você pode confiar. Polícia Militar de Minas Gerais. 238 anos evoluindo nas ações de segurança. O governo de Minas e a Copasa estão lançando o Água da Gente, o maior programa de água e esgoto da história de Minas, que vai melhorar ainda mais as condições de vida do estado. Por isso eu quero mostrar esse trabalho para todo mundo. Já ouviu falar do programa? Não. Não? Então eu quero convidar vocês para viajarem comigo e ver tudo de pertinho, que tal? Olha só, com o programa Água da Gente, a Copasa vai modernizar, ampliar e construir várias estações de tratamento, como essa aqui em Pouso Alegre. Isso significa menos poluição e mais preservação. E tem mais, hein? A Copasa vai realizar obras importantes, como as da bacia do Rio Paraupeba, para garantir tratamento de esgoto para mais de 10 milhões de mineiros. É muita gente beneficiada. A água vai chegar a todos os cantos de Minas, como já acontece aqui em Cataguases. Você sabe, né? Junto com a água de qualidade da Copasa, chegam também o desenvolvimento, os empregos e um futuro melhor para todos. O Água da Gente é uma ação de Minas, que é um exemplo para o Brasil. E o que vocês acharam do programa? Bom demais! Água e esgoto tratados. Sinal de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Nos 50 anos da Copasa, o programa Água da Gente mostra que Minas tem trabalho eficiente e resultados para as pessoas. Essa qualidade de impressão você vê no Gazeta do Oeste. Essa você vê no outro. Essa no Gazeta do Oeste. Essa no outro. Essa no Gazeta. Essa vê no outro. Não tem graça. Leitor merece qualidade em notícia impressa. Gazeta do Oeste. Trabalhando dia e noite a melhor impressão. Eu quero aproveitar, antes de nós iniciarmos o bate-papo, mandar um abração lá para o Rogério, que por coincidência é esposo da psicóloga Eliane, está aqui, Rogério Anemauache. Muito obrigado por estar ligado. Também para a família do irmão Marçal, lá no bairro Santa Luzia, bairro Planalto, Vinícius Moraes, Deus abençoe, diretor de eventos da Igreja Assembleia de Deus. Muito obrigado. Nós queremos começar, antes de falar com as nossas convidadas, dar apenas uma pincelada sobre a questão das manifestações no Brasil. Isso aqui é evidente que vai ser um negócio bem en passant mesmo, só para a gente ter uma ideia que quando surgem movimentos como esse que nós temos presenciado nesses últimos dias, isso, de uma certa forma, tem aqueles que foram históricos, que marcaram. Por exemplo, lá em 1879, nós tivemos um movimento chamado Revolta do Vintém. O problema nunca foi apenas os 20 centavos, já naquela época lá, né? Não eram os 20 centavos. O famoso vintém, denominação para a antiga moeda de 20 réis, também gerou protesto do Brasil. Uma delas ocorreu nessa data, 28 de dezembro de 1879, e 4 de janeiro de 1880, no Rio de Janeiro. Qual foi o motivo? A cobrança de 20 réis nas passagens dos bondes. A revolta provocou conflitos entre a população e as forças armadas, o que terminou com números trágicos de mortos e feridos.
No final, a pressão popular venceu, o filme se repete, né? E as autoridades e companhia de bondes anularam o reajuste. Tivemos depois a revolta da vacina, no início do século XX. O Rio de Janeiro ainda não era essa cidade maravilhosa que se chama hoje. As condições sanitárias eram precárias, muitas epidemias que estavam impedindo os investimentos estrangeiros. Aí o presidente da República, então Rodrigues Alves, ele nomeia Oswaldo Cruz como aquele que seria o chefe da diretoria de saúde pública. Oswaldo Cruz falou assim, ó, eu resolvo o problema. E aí Oswaldo Cruz se propõe a vacinar a população. Esta vacinação, ela não foi uma vacinação de uma maneira voluntária. Houve muita invasão de domicílio, dos lares, interdições forçadas, despejos, que, de uma certa forma, fizeram uma limpeza, né, num sentido pejorativo mesmo, uma limpeza da cidade, levou às ruas 3.000 pessoas, o saldo final da revolta, tomou a cidade entre os dias 10 e 18 de novembro, 30 mortos, 110 feridos, cerca de 1.000 detidos, centenas de deportados. Depois, bastante tempo depois, 84, nós tivemos um movimento, que esse eu vi pela TV. 1984, diretas já. O povo toma conta das ruas para pedir a volta das eleições diretas. O governo autoritário, né, o governo militar estava encerrando um ciclo e o povo estava forçando para a questão das diretas. O primeiro recorde de público, de participação, foi Belo Horizonte. Dia 24 de fevereiro, mais de 400.000 pessoas se reuniram na Avenida Afonso Pena. Depois, Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas reuniram na Candelária no dia 10. E São Paulo, o número de manifestantes ultrapassou a marca de 1,5 milhão, lá no Vale do Anhangabaú. E, finalmente, 1992, o Collor dá um tiro no pé e ele chama o povo para sair, todos vestidos de negro, de preto, e o povo faz o contrário, o povo se pinta de verde e amarelo e vai para as ruas pedindo o impeachment de Fernando Collor. Esses são alguns fatos da história do Brasil. E aí nós estamos num programa cristão. O que a igreja tem a ver com isso? Nós somos chamados de igreja protestante, né? Nós somos chamados de igreja protestante. E como disse alguém, que é a igreja que protesta. Na história da humanidade tem uma figura estudada em toda a grade curricular, chamado Martin Luther King Jr., que foi um dos homens mais importantes em movimentos libertários dos Estados Unidos, quando ele promove uma movimentação por causa do tratamento que os negros recebiam. Então, esse movimento, promovido por um pastor batista, ele também marcou época. E agora nós estamos vivendo, eu e você, esses movimentos que se alastraram pelo Brasil, esses movimentos que estão nas cidades grandes e nas de médio porte, como Divinópolis. Será que hoje, esses de hoje, são tão importantes quanto esses que eu li? Será que daqui a 30 anos nós vamos ler a história falando sobre esse movimento que aconteceu nos últimos 15 dias? O cristão, qual que é a posição dele nesse movimento? Eu não estou falando em nome dos pastores, eu não estou falando em nome das igrejas, porque eu não tenho autonomia para fazer isso. Eu estou dando uma opinião pessoal. Toda a opinião minha aqui, ela é pessoal, não representando nem a minha igreja eu estou representando. Porque a minha igreja quem representa ela é Davi dos Reis Pereira. Então não estou falando de algo pessoal para a gente falar aqui. E o princípio da autoridade bíblica? Muito bem, estou aqui no estúdio da TV Candidez com a socióloga Cirlei Moreira Tavares, especialista em saúde pública, membro de movimentos sociais há mais de 25 anos. Muito bem-vindo, Cirlei. É uma oportunidadezinha para você cumprimentar e a gente voltar para falar sobre essas questões. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Candidez. É uma alegria poder participar e contribuir aqui hoje falando um pouco das manifestações sociais. Muito obrigado. Também estou aqui no estúdio com a Eliane Rosária, que é psicóloga clínica, atua já há algum tempo também com movimentos sociais. Ela é psicóloga do Núcleo de Assistência de Toxicomanias, NAT. Tem o seu consultório no edifício Paulo VI, sala 1010, em Divinópolis. Durante a sua graduação, foi presidente do diretório acadêmico da faculdade onde ela se formou. E ela participou de alguns movimentos estudantis, foi
membro do Conselho Municipal sobre Drogas, o COMAD, foi ou é. Eliane, bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui e poder contribuir com este programa. Meu percurso, né, nos movimentos sociais começaram muito na graduação. Eu fui durante 2 anos, né, membro do Conselho Municipal sobre Drogas, representando os estudantes de Divinópolis. Então, até o ano passado, eu estava como membro do Conselho. Hoje eu participo do Conselho, mas não como conselheira, mas eu gosto e continuo participando, sim. Ok. Olha, a intenção do nosso programa hoje não é a gente falar se um movimento está correto ou incorreto. Não é um posicionamento político. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos falar sobre os sujeitos, as pessoas que estão envolvidas nesse movimento. Nós queremos falar sobre isso. E o que isso repercute na família? O que isso repercute na formação da pessoa, né? Então, a nossa conversa vai girar em torno disso. Vou jogar a pergunta, não sei qual vai ser a primeira que vai responder. Qual a importância dessas manifestações sociais? Pode ser a Cirleia, né? Pois não, a gente dá o início, né? As manifestações sociais, elas são de suma importância para o cidadão, né? Como já foi relatado em vários momentos sociais, né? O nosso grande filósofo Santo Agostinho já dizia, né? Uma cidade, ela não é feita de pedras, mas sim de homens, de cidadãos. E se a gente fala que uma cidade, um país é construído por pessoas, as suas manifestações, elas são importantes porque é o momento desse cidadão e dessa cidadã que quer algo de bom, que quer transformar, que quer ajudar a construir essa sociedade. Portanto, esses momentos são importantes, mas com direcionamento, de uma forma consciente e coerente, né? Mas elas são importantes sim para a gente mostrar os nossos desejos e os nossos anseios. Ok, Eliane. Eu concordo, né, com a Cirleia. Acho que toda manifestação, se ela tem um pensamento coletivo e se é para o bem, ela é bem-vinda. Os movimentos, como o senhor mesmo já falou aí, esses movimentos que aconteceram, eles foram importantes historicamente. Ele fez, né, com que a nossa história tivesse outros rumos, né? E hoje a gente vê esse movimento. É importante a gente entender que se são manifestações, são movimentos organizados mesmo, né, que são várias bandeiras que têm se levantado, mas isso é importante, a questão da organização. Ou seja, nesses movimentos que você citou, pastor Gessino, foram muitas vidas, né, morreram, muitas coisas ruins aconteceram. Hoje nós vivemos uma sociedade mais organizada. Então, o que nós temos visto, sim, movimentos, né, que, digamos, têm tido alguns direcionamentos não interessantes, mas, na maioria das vezes, o movimento tem sido bem-vindo, sim. Ok. As manifestações sociais, tal qual nós temos visto, vocês percebem que elas objetivam algo, porque o brasileiro é um festeiro. O brasileiro é um festeiro. Então, se ele percebe um movimento que tem gente ali, às vezes a pessoa adentra no movimento e fala, o que você está fazendo aqui? Qual que é a sua bandeira? Que bandeira? Não trouxe bandeira. E isso tem um objetivo. Existe uma liderança que fala, nós estamos requerendo isso. Nosso objetivo é mudar isso. Percebe-se isso? Ou é apenas uma questão, nós não queremos pagar um reajuste de 20 centavos na passagem? É só isso? Como é que vocês têm visto isso? Pois essa questão do início dos 20 centavos já levou a uma proporção, né, do cidadão. Foi um momento importante, mesmo que iniciou apenas com a redução de 20 centavos em São Paulo. Mas isso contaminou todo o país, toda a sociedade, e fez que cada cidadão percebesse o seu papel na sociedade e ver como que ele é importante, ele tem a sua responsabilidade nesse processo todo de participação social. Essa construção para que as políticas públicas aconteçam, os meus direitos sejam cumpridos, mas os meus deveres também. Então, eu contribuo com aquilo que eu penso que eu posso ajudar. O ser humano, ele vive de pensamento coletivo. Se a gente vive na sociedade, nós temos que ter pensamentos coletivos que nos levem ao bem comum, que é para atender a todos. Pois bem, esses 20 centavos, talvez para muita gente possa estar vendo, acompanhando, mas agora encerrou como o movimento em São Paulo já deu
ontem, né, já falou, olha, o nosso objetivo foi alcançado. E aí nós devemos pensar, para-se as manifestações, porque São Paulo já parou nesse momento por causa dos 20 centavos, não, a gente está vendo tantas propostas, eu penso que está além desses 20 centavos as nossas manifestações, e devem estar além desses 20 centavos. Nós estamos aí clamando por uma saúde pública de qualidade, de uma educação, de habitação, principalmente, né, da qualidade de vida de nós brasileiros. Estamos cansados. Assim se manifesta todo cidadão. Estamos cansados de tanta corrupção do que está posto, né? Está posto. E nós acordamos, como estou usando muito isso. Acordou. O Brasil acordou, Divinópolis acordou, a região acordou, né? Aí acho que nós estávamos deitados em berços esplêndidos e sonolentos. E será que é só agora que a gente acordou? Por quê? Por causa dos 20 centavos, né? Não, nós temos que buscar muito mais além do que isso. Né, muito mais além do que 20 centavos. E como a Eliane estava dizendo, né, a democracia ele é esse processo de participação. Muitos já morreram por causa dessa democracia. Por isso que vale a pena se manifestar, vale a pena participar. O cidadão ele tem que sair desse seu comodismo e ver que esse 20 centavos tem que ter uma proporção muito maior na nossa sociedade. E esse está sendo o momento. Né? Ok. É importante também entender que, né, eu acho que tem 2 grupos, talvez um terceiro e quarto grupo. Né? Tem um grupo, sim, aí que está, né, aderindo a essas manifestações porque realmente acreditam na mudança. Né? E tem, sim, também o oba-oba. Eu acho por que não a gente frisar isso. Né? E tem aquele outro grupo também que simplesmente... As ideias estão um pouco contrárias, né? Mas eu acho que é importante entender a importância disso, né? Ou seja, eu como sujeito, como eu me coloco diante disso, né? O que isso vai influenciar na minha vida daqui a um tempo, né? E penso eu que essas pessoas que estão aderindo, né, a essa manifestação de forma coerente, de forma consciente, né, elas vão trazer para elas mesmas uma mudança, né? E a partir dela um outro. E, ou seja, isso vai para o coletivo. Aí, as pessoas que aderem, deixa eu fazer as pessoas que aderem sem um objetivo, será que seriam as pessoas mais propensas a sair do pacifismo, não sei se é a palavra correta, porque todos eles têm uma grande probabilidade de ter um extrapolamento. As pessoas que não têm objetivo, normalmente são aquelas que extrapolam, porque não estão ali com um objetivo definido. Vocês acham que acontece isso? Podemos dizer que sim, né? Que toda manifestação, toda participação, ela tem que ter um objetivo. Né? Eu tenho que entender primeiro por que eu quero manifestar. Eu tenho que entender, eu tenho que saber por que eu estou indo para as ruas. Por que alguém me convida, vamos para a rua e eu estou indo. Né? Só pelo oba-oba, né? Só para estar num movimento com mais de 10 mil pessoas e falar que eu participei desse momento, ou eu estou indo com consciência das minhas ações, das minhas atitudes que tem um objetivo. Né? Qual que é aquilo que está me levando para a rua? É só o número de pessoas, né? Ou algo além disso que eu consigo observar? E eu tenho que observar, eu tenho que saber, porque os líderes desses movimentos, eles são peças fundamentais. Aquilo que ele me passa de ideia é que eu vou aderi-las ou não, se eu concordo ou não. Como qualquer pessoa, eu tenho o direito de ir ou não, né? Apoiar ou não. E eu não posso ser discriminado por não ir. Isso mesmo. Se eu quero ficar na minha casa só observando, assistindo e dando as minhas opiniões, que eu tenho o direito, né? De dar as minhas opiniões diante do que eu vejo. Só que eu tenho que ver além daquilo que a mídia nos mostra, que os jornais nos mostram. Por isso que é bom estar junto, porque aí você tem uma condição melhor de avaliar essas questões. Né? Então, a gente tem que participar, sim, de uma forma organizada, mas saber também o porquê e o motivo porquê do qual eu estou participando. Ok. Eu acho importante esse ponto. Freud, né, no texto Psicologia das Massas, ele cita ali, né, e fala de Le Bon, que ele fala justamente disso, né, dessa mente coletiva, desse perigo, que é a pessoa, o grupo quando se forma, né, e uma ação de pequenos grupos poder, né, fazer coisas contrárias ao grupo maior.
é muito comum uma pessoa... se você está passando em um lugar, a pessoa joga uma pedra, é muito comum outras pessoas começarem a jogar a pedra. A mesma coisa, você está no lugar, você está morrendo de sede. Né? Aí tem um bebedouro ali, mas o lugar é um pouco mais, né, tranquilo. Uma pessoa levanta e vai tomar água, todas as pessoas começam a fazê-lo também. Né? Então, isso é uma coisa assim, que nos grupos acontece. Então, a violência entre grupos vem muito disso. Né? Ou seja, eu não fui ali para isto, mas o outro começa a fazer. Né? Claro que isso já tem a ver comigo, como pessoa, como sujeito. A minha né? formação. Claro, né? E aí eu vou ser mais fácil de me aderir a esse grupo que está fazendo uma desordem. Né? E é interessante que essas pessoas que a gente vê, né, que a gente tem visto na televisão, às vezes elas jogam uma pedra, mas elas também, ao mesmo tempo que elas jogam uma pedra, elas saem correndo. Quer dizer, elas também têm medo de ir. Né? Então, ou seja, é uma coisa para se pensar. Por que eu jogo, eu destruo, eu machuco alguém, mas eu tenho que correr e me proteger? Ou eu acho engraçado, a pessoa está ali, e eu ouvi uma reportagem com o comandante da polícia em Belo Horizonte, e ele falou do manifestante que estava com uma camisa tampando o rosto. Escuta, se é uma manifestação pacífica, por que é que eu tenho que tampar o meu rosto? Com certeza. E a gente eu vi ontem umas das redes de televisão mostrando, na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, tinha um grupo de algumas centenas de milhares lá na frente e um grupo de 30 tentando entrar na prefeitura. Aí você percebe o vandalismo. Sim. E isso, às vezes, eu percebo que se impede pessoas de bem de participar de determinadas manifestações. Exatamente por causa desse risco. E aí entra, infelizmente o tempo nosso é tão curto que acaba tendo que pular algumas perguntas aqui. Aí entra o seguinte, normalmente a gente pensa que manifestação é só isso aí que a gente viu. E quando eu disse, olha, mas eu tenho o direito de ficar na minha casa. Será que a manifestação, essa que nós estamos vendo, ela é maior do que a minha manifestação na hora do voto, de falar assim, esse foi reprovado por mim, eu não voto nele mais. Essa capacidade de escolher aquele que não deu sinais de corrupção em detrimento daquele que foi comprovado corrupto, é uma manifestação social, eu não sei se social também. Social, porque é cidadania. É né? cidadania. Eu exerço o meu poder de voto, que é um poder meu, né, de escolher quem eu quero para me representar. Essas manifestações também, nós podemos considerar que são de uma grandeza do voto. Porque se eu voto e aquele que eu transferi a responsabilidade para me representar, se ele faz bem ou não, eu tenho direito de me manifestar. E aí que nós, talvez, a gente, quando eu voto, eu penso, quem está me representando, se não está fazendo bem, eu tenho direito, eu não posso falar nada, aí é o contrário, né? Se eu votei, aí que eu tenho o direito de acompanhar essa pessoa da qual me representa para fazer aquilo que eu desejava e que eu desejo, né, que faça. E que ele frustrou a minha expectativa. Isso, aí se ele frustrou, aí que eu tenho mais o direito ainda de se manifestar nas próximas eleições ou nas manifestações, porque nada mais eu gosto de falar o seguinte, quando há o período eleitoral, os nossos agentes políticos, quem está se candidatando, né, a agente político, qualquer cidadão tem esse direito, ele faz seu movimento também, não faz? Essas suas manifestações, com as suas campanhas políticas, né? Tem o período para isso, né? As nossas manifestações estão no quê? No quarto dia, quinto dia, assim, mas, né? Eles têm direito a 90 dias de campanha, né? E será que não tem? E será que não está bem parecido? Você mata a Dilma desse jeito? Se ela pensar em mais 90 dias, aí você está... Pois mas os nossos agentes políticos, eles têm 90 dias para fazer campanha, 30, né? Antes, então, eles também fazem a sua manifestação. Para quê? Manifestam-se enquanto... nossos representantes para que nós escolhamos, e a gente espera que escolha cada dia mais melhor essas pessoas para a gente exercer esse poder que é o do voto. E as manifestações, elas existem, e eu acho que tem que existir sim, para que nós possamos colocar, tirar quem a gente acha de direito, quem deve permanecer,
né? Então, esses momentos, eles são muito importantes. Não podemos reduzir as nossas manifestações apenas no dia do voto e manifestações como está para um motivo. Nós temos que ter uma luta contínua. Até a manifestação que eu tinha colocado aqui, a manifestação esporádica. Sim. Só quando dói em alguma coisa em mim é que eu vou me manifestar. Aí, essas manifestações esporádicas, elas têm que ser, para mim, tem que ser contínuas, né? Ok, pode falar, Elia. Ontem, interessante, eu conversava com um amigo que é coordenador de um curso em uma faculdade, e aí ele disse que conversou e até citou meu nome para mim, o Cláudio Rezende, para mim estar falando lá em Betim, né? Sobre o movimento estudantil, para a formação de um DA, de CAs, enfim. E aí, o que os estudantes disseram para ele? Nós não precisamos, porque aqui os professores são ótimos, as salas de aula têm com ar-condicionado, digital, e assim, ou seja, eles não têm uma demanda para um movimento, né? Então, o que as pessoas precisam pensar é que os conjuntos, né, os movimentos, as instituições, elas têm que ser formadas antes que as coisas ruins venham acontecer. Por quê? Se já está organizado, é mais fácil, né, de representar, ou seja, de fazer uma petição. Uma vez que espera-se acontecer algo para que se organize, né, isso acaba gerando transtornos, mais dificultado, né? E sempre há reivindicações, né? A gente tem que entender isso, porque a nossa sociedade, por mais que, né, nós somos seres faltosos, né? Então, ou seja, por mais que a política esteja bem, a economia esteja bem, mas sempre vai ter uma demanda na nossa sociedade. Por isso que é importante esses movimentos. Eu acho bom quando eu vejo, porque aí você acaba lembrando do movimento revolucionário, de uma certa forma, que fez Gandhi. Eu não me lembro dele ter quebrado vidraça, eu não me lembro dele ter destruído patrimônio público, porque tem gente que está se dizendo engajada politicamente, não sei o quê, mas está destruindo aquilo que o dinheiro que nós estamos pagando, os impostos, ele vai e destrói. E aí ele quer cobrar dos líderes. Então, quando você vê, estamos cansados de corrupção, estamos cansados disso, a Bíblia, ela é o livro de todas as coisas. E ela cobra de líderes, a gente tem alguns versículos que falam isso, esse estado de corrupção. Deus sempre cobrou na história de Israel sobre os líderes corruptos, líderes que não atendiam as expectativas do povo. Então, acho que mais uma pergunta. É isso que eu queria ver. Destruir patrimônio, isso é manifestação democrática? Isso é exercício da democracia na sua plenitude? Não. O processo democrático, ele não é feito com vandalismo nem violência, né? Por isso que fala, democracia é onde não é fácil de fazê-la. Participação social não é fácil de fazer. Por quê? Nesse processo democrático, eu tenho que ouvir, eu tenho que dialogar, né? As partes têm que se conversarem, as propostas são colocadas à mesa, e aí a gente vai chegar a um consenso e aquilo que for mais justo para que seja executado. Então, o vandalismo, a violência, colocar fogo em carro de governo, é carro nosso, paga o nosso dinheiro. Então, pode haver, sim, uma incoerência quando eu falo de manifestação e o vandalismo está presente, com os grupos podem, sim, pode haver, no momento que nós estamos vivendo, de manifestações agora, pode ter grupos, como a Eliane colocou, e grupos querendo levar vantagens em cima desse momento, outros grupos querendo aproveitar esse momento para quebrar tudo, né? A gente escuta muito, eu quero a quebradeira mesmo, vamos ver. Não é assim que se resolve. Não é com quebradeira. Eu apoio, sim, a invasão, vamos chamar assim, de utilização do espaço público. Não é só a rua que é nossa. O Planalto é nosso, a Câmara é nossa, a Prefeitura é nossa, mas nós podemos, sim, encher a Câmara, o Planalto, a Prefeitura, mas com respeito, cuidando do que é nosso, não quebrando. Exatamente, né? Que é tiro no pé. Que é um tiro no pé, porque o dinheiro que já gastou para construir, e agora depois vai precisar do meu dinheiro para reformar, construir de novo. Então, é outro gasto. Então, a gente tem que ter uma coerência nessas questões, né? Deixa eu perguntar, para a gente encerrar. Eliane, a gente tem muitos adolescentes
que estão envolvidos nesse processo aí, porque é um negócio divertido mesmo, né? Para o adolescente. Quando que isso vai manifestar, que isso vai representar algo para esse adolescente? Isso pode modificar as perspectivas de vida dele, a formação dele, a subjetividade dele, que está em processo de formação. Isso vai fazer uma grande diferença para ele? Olha, acho que não só para adolescente, mas para todo o inconsciente brasileiro, digamos assim, né? Mas por entender a adolescência como um período, né, sensível, de transição, né, onde que o sujeito ele tem momentos assim bastante diferenciados, né, de toda a vida, porque é o quê, né? É a passagem, quer dizer, eu estou saindo da infância e estou entrando numa vida adulta com mais responsabilidade, né? Eu creio que sim, né? Esse adolescente ele está assistindo isso. Ele, desde que nasceu, ele ouviu o pai, a mãe, o vizinho, a escola falando que o país não tem jeito, que é todo mundo pacífico, e agora não, agora ele está enchendo o peito de orgulho, enrolando a bandeira do Brasil, que até então a gente às vezes ama, né, os símbolos nacionais, mas a gente tinha vergonha às vezes de colocar na rede social, né? Vergonha de cantar o hino nacional na escola. Sim, né? E esse adolescente agora, ele está tendo a oportunidade de sentir orgulho desses símbolos nacionais, de cantar o hino nacional, de enrolar na bandeira e sair às ruas, né? Mesmo que talvez ele não tenha tanta consciência, né? Alguns sim, acho que tem muito adolescente hoje politicamente engajado, sim, né? Mas, claro, como toda sociedade, né? Muitos também estão no manifesto, mas não de forma engajada. Mas eu creio que sim, isso vai, com certeza, sim, na construção desse sujeito, pode sim, que isso venha interferir e, por que não, sair líderes aí, né, desse protesto. Exato. Adolescentes que, às vezes, nem pensou em movimentos, a gente tem que pensar que esse ano é um ano importante para Divinópolis, não só para Divinópolis, mas para o país todo, é um ano de conferências municipais, sim, né? E a maioria das pessoas nem sabe o que são isso, né? Igual vai acontecer, eu não me lembro a data, mas a Conferência da Juventude, né? Que é um momento bacana para os jovens aproveitar e participar e o quê? Levantar propostas para o nosso município. São propostas que passam né, pela Conferência Municipal, Estadual e chega a Federal. Algumas dessas propostas viram leis. Então, acho que é um momento. Assim, esse movimento, né, a partir desse movimento, pode sim gerar uma diferença, sim, nessa construção, com certeza, no coletivo. Beleza. Quer acrescentar para a gente encerrar? Sim, eu gostaria, só porque esse momento das manifestações é que a gente tem sempre conversado. Esse momento agora, a gente não gostaria de ver as pessoas só nas ruas, participando das conferências. Nós estamos em ano de conferência no Brasil inteiro, de todas as conferências, educação, assistência social, da juventude, né? Propostas que são elencadas pela comunidade. É assim que a comunidade participa legitimamente e legalmente também se organizada, né? Então, a partir desse momento, a LDO, o orçamento dos municípios, construção para 4 anos, é agora. Então, eu vou lá na rua e manifesto contra a saúde, contra a educação, mas o espaço legítimo para cada cidadão ir lá, elencar suas propostas e depois cobrar com estas manifestações, como está acontecendo, é nas conferências. Estamos vivendo agora um processo de conferências, de orçamento dos municípios, e a comunidade ela tem que chegar, né, a entender um pouco como que funciona, porque é isso que nós estamos cobrando nas manifestações, a gente consegue construir nos orçamentos em cada seu município. Como dizia Mário Lago, uma cidade pode se tornar pequena diante de um país, mas é na sua cidade que a gente começa a ser feliz, e começamos a ser felizes participando. Maravilha. E é bom porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ficar 2 horas sentado numa sala discutindo uma... Não adianta não querer sentar na sala e depois ir para a rua gritar. Justamente. Né? E eu quero agradecer, muito obrigado, Eliane, muito obrigado, Sirleia, foi um prazer muito grande ter vocês duas aqui, tá? Para nós também. Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de lembrar 2 coisas. O Vinícius me lembrou uma aqui, só que a outra coisa que eu quero lembrar antes é o seguinte. Olha, não adianta você gritar, correr e empunhar cartaz e nas próximas eleições você votar no candidato X porque ele te ofereceu um emprego lá em tal lugar. Tá? Porque tem gente que assim, às vezes faz um estardalhaço, mas quando chega nas eleições troca o voto por um emprego. Não é isso. E a segunda coisa é a seguinte. Há mais ou menos 15 dias, 20 dias, nós tivemos uma manifestação
lá em Brasília, tivemos uma manifestação lá em Brasília, da igreja, uma manifestação promovida pela igreja, quem encabeçou foi a Igreja Assembleia de Deus, em prol da família, contra o aborto, reunindo quase 100 mil pessoas e sem nenhuma ocorrência policial. Sem nenhuma ocorrência policial. Então, essas manifestações, todas elas foram manifestações pacíficas, não quebrou-se janela, não quebrou-se nada. O povo cristão, ele tem que ter uma consciência e tem que ter já uma formação que lhes permita participar das coisas com maturidade. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos também deixar uma palavra bíblica a respeito disso aí. E eu disse que a Bíblia, Deus ele deixou alguns escritos, que é a sua palavra, falando sobre esses comportamentos. Só para você ter uma ideia. Na formação da lei judaica, a base religiosa e civil do povo judeu, Deus manda Moisés, e Moisés escreve no Êxodo, capítulo 23, versículo 8, dizendo, também suborno não tomarás, porque suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Deuteronômio 16, 19 diz, não tecerás o juízo, não torcerás o juízo. Você não pode perverter o juízo. Não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno. Olha como que Deus bate no suborno. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. No mesmo Deuteronômio 27, 25, diz, maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Já Salomão, nos Provérbios 17, 23, diz, o ímpio toma presentes em secreto para perverter a vereda ou os caminhos dos justos. E Isaías, Deus diz assim, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Olha como que esse problema que nós estamos falando aqui hoje é um problema que Deus, ele já dava instrução para que ele não ocorresse. Por que que nós chegamos a esse estado que nós estamos agora? Oséias 4:6, ele escreve, Deus dizendo o seguinte, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ô, Gersino, quer dizer, pastor, que a culpa é nossa, o povo está perecendo por falta de conhecimento. Escuta, se nós não procuramos conhecer, tem gente que está sendo contra e a favor de alguns projetos que estão na Câmara, sem nunca ter lido o projeto. Chama a pessoa de imbecil, daquilo e daquele outro, sem saber se ele é o autor ou não daquele projeto. Só porque caiu na rede social, a pessoa achou aquilo, o fulano está um imbecil porque está falando nisso. Escuta, o site da Câmara disponibiliza para nós tudo que está sendo votado. Antes de você dar uma opinião, antes de você ser contra ou a favor de alguma coisa, vai lá, baixe, faça o download da lei e conheça para você opinar. E às vezes tem gente que quebra a cara porque não conhece. A pessoa deixou de conhecer a Deus. A pessoa deixou de buscar Deus. A pessoa deixou de buscar a instrução da Bíblia Sagrada. Olha, a Bíblia fala de todos os assuntos. Se nós tivermos uma formação boa diante de Deus, nós seremos políticos bons, porque aquele político que nós chamamos de corrupto, ele pertence a uma família, ele foi criado, ele foi jovem, ele foi adolescente, ele recebeu alguma instrução ao longo da vida dele. Não é, como diria alguém de uma maneira muito popular, ele não é filho de chocadeira. Por que as pessoas são pervertidas a esse ponto? Porque deixaram de se alinhar com a vontade de Deus na vida delas. Jesus Cristo falou assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, redundantemente falando, a verdade ela é libertadora. Porque quando eu tenho consciência do assunto, quando eu tenho consciência da minha postura,
quando eu tenho ciência do caminho que eu tenho que tomar, eu estou livre, eu estou liberto para tomar uma decisão, para participar disto ou aquilo. E tenho maturidade para ir em algum lugar e não ir atrás dos vândalos. As pessoas que vão é porque não conheceram a verdade. Jesus Cristo, ele veio trazer liberdade. Ele veio trazer liberdade. Só que uma liberdade de acordo com a vontade do Pai. É isso que as pessoas não querem. Jesus Cristo falou assim, ó, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Beba na fonte de Jesus Cristo. Beba na fonte da palavra que você vai ser politicamente correto. Porque aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, eles são politicamente corretos. Eles se preocupam com a ética. Eles se preocupam em respeitar o patrimônio público. Eles sabem detectar se está havendo corrupção em determinada área do governo X ou Y. Eles sabem. Agora, a pessoa que não procura Deus, a pessoa que não entende a Bíblia, que não sabe a necessidade da sua própria formação, ela vai ser uma nuvem sem água que está sendo levada pelo vento e vai atrás de qualquer coisa. A nossa formação enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto político, a nossa formação passa pelo conceito que nós temos acerca daquilo que Deus tem para a nossa vida. Pelo conceito que nós temos acerca do que Deus preparou para o homem. Porque às vezes a gente fala, olha, se tivesse mais religiosos lá no governo, seria diferente. Se esses religiosos cumprirem, seja eles pastores ou padres, que estão em qualquer esfera do governo, se eles cumprirem apenas uma coisa na Bíblia Sagrada, Jesus falou assim, ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se eles estiverem ali para ser o diferencial de honestidade, aí sim estão cumprindo um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos quer ali, conhecendo, estando alinhado com o Pai, porque aí nós não vamos querer injustiça. Nós não vamos querer injustiça. Nós somos contra a corrupção. Nós somos contra o vandalismo. Nós somos contra o aproveitamento de uma situação, né? Aqueles que tiram proveito de um movimento para outro fim. Nós queremos uma sociedade justa. E eu quero dizer a você que está nos vendo, que nós fazemos questão, o pastor da Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, ele faz questão de deixar claro uma coisa. O dever bíblico que nós temos de orar por toda a autoridade. Esse é um dever bíblico. Eu posso não concordar politicamente com o Beltrano ou com o Cicrano. Eu tenho direito constitucional da discordância. Mas eu tenho um dever bíblico de orar. Porque se ele está ou na Câmara, ou no Executivo, se ele está no Legislativo maior, né? Onde quer que ele esteja ocupando um cargo público, ele está ocupando por permissão de Deus. E quando ele está lá, eu tenho o dever bíblico de orar por ele. E toda quinta-feira, se tem alguém da esfera municipal nos vendo, da Câmara, toda quinta-feira, para vocês terem uma ideia, na hora do culto a gente separa um espaço. A gente ora pelo prefeito da cidade, a gente ora pelos vereadores, a gente ora pelo secretariado, a gente ora pelo Poder Judiciário, a gente ora pelo comando da Polícia Militar. Toda quinta-feira nós fazemos isso. Não é porque nós somos bonzinhos e porque nós gostamos deles, não. É porque a Bíblia nos obriga a fazer isso, nos ensina a fazer isso. Como cidadão, eu posso até discordar deles, mas como cristão, eu tenho que orar por eles, porque é eles que mantêm. Pastor, mas eles não estão mantendo, eles vão se dar conta disso diante de Deus. Mas que eu tenho o dever de orar por eles, e a Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz ora por eles, ora. A culpa é do povo. Deus fala assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Busque conhecimento. Conhecimento não só no sentido bíblico, mas no sentido geral. Busque conhecer o seu país, não é? Busque decorar, como Eliane está falando dos símbolos aqui, busque decorar a letra do hino nacional. Procure saber por que na bandeira do Estado de Minas Gerais tem aquela frase lá. Procure entender isso. É dever nosso. Às vezes a pessoa é destruída não só pela falta de conhecimento acerca de Deus, que é a principal, mas por falta de conhecimento das diversas coisas que permeiam a nossa sociedade. Nós temos a obrigação de ensinar.
A igreja tem essa obrigação. O líder religioso tem a obrigação. Eu gostaria, isso é um sonho meu, que toda véspera de eleição eu disponibilizasse a igreja, não para um culto, não para uma reunião litúrgica, mas assim, olha, eu quero no dia X o candidato tal, no dia Y o candidato Z, no dia tal o outro candidato. Se tem 5 candidatos, cada dia da semana, cada candidato vai apresentar suas propostas para a membresia da igreja. Porque os membros da igreja não são um curral onde eu vendo o voto, eu entrego os votos, negocio os votos com determinado candidato. Mas o desejo é, escuta, cada candidato, a prefeito principalmente, ele tem o dever de ir lá na igreja e expor para os membros, olha, as nossas propostas são essas e essas e essas. Todas fizeram? Cada um está apto a ir para sua casa no dia das eleições votar. Esse é o papel que a igreja, que eu tenho que fazer enquanto pastor. Que Deus abençoe a sua família. Que você comece a pensar sobre, primeiro, estar bem com Deus. Quando você está bem com Deus, você vai procurar estar bem na sociedade que você vive, na comunidade que você vive. Você vai procurar estar bem lá onde você trabalha. Se você estiver bem com Deus, você estará bem na sua família, na escola que você estuda. Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E o mesmo profeta diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só ganhamos por isso. Eu quero orar pela sua família. E quero deixar o convite para você estar conosco, Avenida Paraná 513, a Igreja Assembleia de Deus, Semeando Paz. Amanhã, 19 horas, um culto de adoração a Deus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E eu espero que esse final de semana seja de muita bênção, de muita harmonia, de muita paz para a sua casa, para a sua família. Se você quiser, feche seus olhos e nós estaremos orando juntos. Meu Pai e meu Deus, eu te adoro, Senhor, porque nós entramos em muitas casas em Divinópolis e, quem sabe, até fora de Divinópolis. Eu quero pedir a bênção do Senhor em favor das famílias que nos acolheram. A palavra que foi ministrada, as instruções que foram dadas aqui, ó Pai, pelas pessoas que participaram, Eliane e a Cirleia. Muito obrigado, Deus. Que nós tenhamos famílias com mais harmonia, com mais felicidade, Senhor, porque nós sabemos que é isso que o Senhor trouxe para cada um de nós através de teu Filho Jesus Cristo. Eu te adoro, Pai, e ministro a bênção do Senhor nos lares. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela vida da Cirleia, da Eliane, continue abençoando, ó Pai, as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mancarino Vilela manda um abração lá para o Natan, para o Daniel, né? E eu mando um abraço, eu vou aproveitar a carona, já que nós falamos de aproveitar a carona dos grupos, então eu vou aproveitar a carona, Karine, Daniel, Natan, família Vilela, lá no bairro Santa Lúcia. Deus os abençoe, muito obrigado pela participação. No próximo sábado estaremos aqui em nome de Jesus, às 15 horas. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar e muito obrigado por nos receber. Até sábado e fique na paz, em nome de Jesus. Amém. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.